Bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que se propõe um desafio, olha, enorme. Explicar o Brasil de hoje olhando para sua história. É um desafio me tanto. A nossa fonte é um e-book chamado O Brasil de Hoje, explicado pela história. E a premissa dele é bem direta. Sim, Os grandes eventos que a gente vive, que a gente discute, crises políticas, polarização, essa desigualdade que não some, tudo isso. não são coisas que surgiram do nada, né? Na verdade, seriam ecos de padrões muito, mas muito antigos. Exatamente. E a nossa missão aqui é investigar essa tese. Tentar entender como o livro conecta, por exemplo, o 8 de janeiro, a praga das fake news e até a crise do clima a estruturas que vêm de séculos atrás. Para a gente começar, tem uma frase do próprio material que dá o tom da conversa. Nada do que acontece no Brasil é por acaso. Pois é, e a proposta do livro é exatamente essa, usar a história não como uma coleção de fatos do passado, mas como uma lente de aumento para o presente, sabe? Uma ferramenta, né? Uma ferramenta. A ideia central é que o país se construiu sobre certas estruturas que são incrivelmente duradouras. Que estruturas seriam essas? Bom, uma tradição de autoritarismo, uma desigualdade que se recusa a morrer, a exclusão racial como um pilar e uma democracia que, na visão da fonte, sempre foi um projeto em construção. Nunca algo consolidado. Nunca. E o livro vai amarrando essas pontas com exemplos bem concretos, que é o que a gente pode explorar aqui. Ótimo. Então vamos começar a puxar esses fios. O ponto de partida mais óbvio, talvez, sejam as crises políticas recentes. Sem dúvida. O e-book analisa o 8 de janeiro, as investigações em torno do ex-presidente Bolsonaro, mas não trata isso como um desvio, e sim como o capítulo mais recente de uma longa tradição brasileira de rupturas políticas. Isso. E a pergunta que o livro lança é: por que figuras autoritárias encontram um eco tão forte por aqui? E a resposta que a fonte constrói é que, para entender isso, é preciso voltar no tempo, lá para o começo da República. Lá atrás mesmo. O argumento central é que, na história do Brasil, as grandes decisões políticas, os momentos de virada, muitas vezes aconteceram à margem do voto popular, à margem da via democrática. E o livro lista isso. Lista. E a sequência é até assustadora quando a gente vê em perspectiva. E que sequência é essa? Começa com a própria proclamação da República em 1889, que foi um golpe militar feito sem nenhuma consulta à população. Certo. Pula para a Revolução de 1930, que usou a força para impedir a posse de um presidente eleito. Depois vem 1937, com Getúlio Vargas simplesmente fechando o Congresso. O Estado Novo. Exato, rasgando a Constituição para criar o Estado Novo. Avança para 1964, outro golpe militar que derrubou um governo constitucional. E a análise estende essa linha até eventos mais recentes. Nossa, quando se coloca um evento atrás do outro, assim, de 1889 até o século XX, a ideia de que a instabilidade é a regra e não a exceção fica muito mais clara. Fica claríssima. Não são pontos fora da curva. É quase uma linha contínua. Exatamente, essa é a provocação do material. Mas me diz uma coisa, o e-book coloca o impeachment de 2016 nesse mesmo pacote? Coloca. Pergunto porque alguém poderia argumentar que, por mais controverso que tenha sido, o processo seguiu ritos à Constituição, diferente de um golpe militar clássico. O livro faz essa distinção ou bota tudo na mesma categoria de ruptura? Faz. E essa é uma nuance importante. A fonte não diz que todos esses eventos são idênticos na forma, claro. Ah, bom. O ponto é o padrão de fundo. A conclusão do e-book é que a democracia no Brasil é tratada historicamente como algo negociável. E a expressão que eles usam é experimento sujeito a revisões pelas elites. Entendi. Então, mesmo um processo com aparência de legalidade, como o impeachment, é visto dentro dessa lógica maior de resolver crises de poder fora das urnas, o que enfraquece a legitimidade do voto. E nesse ambiente? Nesse ambiente de fragilidade crônica, figuras autoritárias não precisam inventar a roda, sabe? Elas só atualizam práticas antigas de desafio às instituições. O terreno já está preparado. E essa fragilidade política, essa desconfiança constante nas instituições, imagino que isso cria um solo fértil para outro problema bem atual,
a desinformação, as fake news, né? Totalmente. Como o material conecta uma coisa à outra? A conexão é direta. A análise do livro argumenta que o Brasil se tornou um paraíso para desinformação muito antes da invenção da internet. Ah, é? O problema não é na sua raiz tecnológico, é o resultado de uma desigualdade histórica e brutal no acesso ao conhecimento. A tecnologia só potencializou um problema que já estava aqui. Isso é interessante. Como essa desigualdade histórica no conhecimento preparou o terreno. A fonte dá exemplos. Sim, dá 2 exemplos muito claros. O primeiro é o da Primeira República, lá no final do século XIX, começo do XX. Certo. A imensa maioria da população era analfabeta. Para essas pessoas, a política não chegava pela leitura de um jornal. Chegava pela boca de um intermediário. O coronel local, o padre, o dono do jornal partidário. A informação já vinha com filtro. Já vinha, por padrão, filtrada e com viés. Entendi. Então a informação já nascia mastigada e com um propósito para a maioria das pessoas. Não era um acesso direto aos fatos, mas a interpretação de alguém sobre os fatos. Perfeito. O segundo exemplo que o livro traz é o Estado Novo de Getúlio Vargas. Aí o mecanismo muda. Como assim? Não é mais só a falta de acesso, é o controle ativo e centralizado da informação. O governo de Vargas entendeu o poder do rádio e o transformou numa gigantesca ferramenta de propaganda oficial, E, ao mesmo tempo, enquanto censurava e perseguia qualquer voz dissidente. A informação passou a ser algo vertical, de cima para baixo. quer dizer, a fonte diferencia bem os dois momentos. Um é a dificuldade de acesso que abre espaço para manipulação, o outro é o controle direto da narrativa por um poder central. Isso. E hoje, com a internet, parece que a gente vive uma mistura perversa dos dois, né? Um acesso aparentemente infinito, mas que vem com bolhas, algoritmos e uma indústria profissional de manipulação. Exatamente. O argumento do e-book é que a desigualdade educacional e a exclusão digital de hoje se somaram a essa base histórica. A CPI das fake news, nesse contexto, investigou a ponta do iceberg. Só a camada visível. Exatamente. Ela expôs a camada tecnológica de um problema cujas raízes são muito mais profundas e ligadas a quem, historicamente, teve ou não teve o direito de saber e de falar no Brasil. Falando em narrativas em disputa e debates acalorados, o material entra num campo minado: as cotas raciais. Sim, um tema sensível. E a análise é surpreendente. O livro conecta a reação forte contra as cotas não apenas a uma discussão sobre mérito, mas a uma briga pela memória oficial do Brasil. Como assim uma briga pela memória? A resposta histórica, segundo o e-book, está no que aconteceu, ou melhor, no que não aconteceu depois da abolição da escravatura em 1888. Que foi? A abolição libertou, mas não incluiu. Não houve nenhuma política de integração para a população negra, nem distribuição de terras, nem acesso à educação, nem proteção social. Foi um se virem. O que na prática manteve a estrutura de desigualdade, só que com um novo nome. Exato. Manteve a desigualdade e a consolidou para gerações futuras. E o que aconteceu nas décadas seguintes, como o material aponta, foi uma tentativa de apagar essa história. Pagar como? O país adotou oficialmente teorias de branqueamento, incentivando a imigração europeia para melhorar a raça. Nos livros didáticos, na cultura oficial, a história da África e a contribuição afro-brasileira foram sistematicamente diminuídas. Folclorizadas muitas vezes. Exato. Criou-se um mito de uma democracia racial que nunca existiu de fato. Então, o que o livro está dizendo é que as cotas não são só uma política de reparação para o presente. Elas funcionam como uma espécie de choque de realidade histórica. Forçam o país a olhar para um passado que ele preferia esquecer. É isso? É exatamente esse o ponto. Segundo a análise, as cotas confrontam diretamente esse imaginário. Elas escancaram a história de exclusão que foi metodicamente silenciada. E a resistência a elas? A resistência violenta, a violência simbólica que a fonte menciona, viria do incômodo profundo em ter que admitir 3 coisas. Quais? Primeiro, que a desigualdade racial não é fruto do acaso, mas de um projeto histórico. Certo. E o terceiro, E terceiro, que, para reparar um dano histórico, são necessárias políticas específicas. Isso mexe com toda a narrativa de quem sempre se viu como herdeiro de privilégios naturais, sabe? entendi.
A briga não é só por uma vaga na universidade. Não. É pela reescrita da história do Brasil. Peraí, essa ideia dos diferentes pontos de partida me parece o gancho perfeito para a questão econômica. Sem dúvida. O e-book faz aquela pergunta clássica: por que um país que já teve tanto crescimento econômico continua tão absurdamente desigual? A imagem da favela ao lado do condomínio de luxo é o nosso cartão postal. É o grande paradoxo brasileiro. A fonte vai buscar a resposta lá atrás também, né? Vai buscar, na fundação, a análise do e-book é que a economia brasileira foi construída desde o período colonial sobre um tripé. Um tripé. Primeiro, a dependência externa, sempre produzindo o que o mercado de fora queria. Segundo, a mão de obra escravizada, a base de tudo. E terceiro, o patrimonialismo, que é essa mistura entre o público e o privado. Onde os recursos do Estado são tratados como propriedade de uma elite. Exatamente. E esse tripé moldou a concentração de riqueza desde o início. Desde o dia zero. E o argumento do livro é que, mesmo quando o Brasil se industrializou no século XX, essa matriz não foi alterada na sua essência. Como não? O que o país fez foi criar ilhas de modernização cercadas por vastas áreas de exclusão. O desenvolvimento chegou para alguns, em alguns lugares, mas a maior parte do país e da população ficou à margem. Ou seja, o crescimento econômico nunca significou o desenvolvimento social inclusivo. Nunca, de fato, não de forma ampla. Mas e os programas sociais das últimas décadas? O Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, por exemplo? O e-book ignora esses avanços recentes na redução da pobreza? Não ignora, de forma alguma. A fonte reconhece que essas políticas foram cruciais e reduziram a distância entre os extremos de forma inédita. Mas O argumento é que elas agiram nos sintomas e não nas causas da doença. certo. A estrutura que permite e perpetua a concentração de riqueza, como a nossa estrutura tributária que onera muito mais o consumo dos pobres do que as grandes fortunas. Ou a concentração de terras? Exato. Essa base permaneceu praticamente intocada. É por isso, segundo o livro, que a fome e a pobreza extrema voltam com tanta força na primeira grande crise. Porque as raízes da desigualdade nunca foram tratadas de verdade. Exato. O acesso à terra, a informalidade no trabalho, tudo isso continua lá. E essa lógica de desenvolvimento que concentra riqueza e exclui pessoas, a fonte argumenta que ela também exclui a natureza do cálculo, certo? Certíssimo. Que as enchentes no sul e a seca na Amazônia que vemos hoje não são acidentes, mas a conta chegando de um modelo histórico. Exato. O e-book descreve a crise climática no Brasil como uma consequência direta e histórica desse modelo. A lógica de extrair o máximo no menor tempo possível sem considerar os limites ecológicos não é nova. Ela vem de longe. Ela teria começado com o pau-brasil, no século XVI, continuado com os ciclos da cana e do café, que dizimou a Mata Atlântica, e chegado ao século XX com a política dos governos militares de integrar para não entregar a Amazônia. Incentivando o desmatamento. Em larga escala. E a urbanização seguiu a mesma lógica. A mesmíssima, uma urbanização acelerada, desplanejada, que canalizou rios, aterrou mangues e permitiu a ocupação de várzeas e encostas. Quer dizer, o país foi construindo o cenário do desastre. Ao longo de décadas, foi construindo o cenário perfeito para os desastres que vemos hoje. O que o clima extremo faz é apenas acender o pavio de uma bomba que nós mesmos montamos. E essa lógica de desenvolvimento a qualquer custo ainda é presente. O e-book conecta isso, por exemplo, aos debates atuais sobre o agronegócio e a expansão da fronteira agrícola. Com certeza. A fonte sugere que o dilema produzir versus preservar, que domina o debate público hoje, é só a versão contemporânea desse padrão histórico. A pressão por afrouxar leis ambientais? É uma continuação direta dessa mentalidade extrativista. E o livro faz um último ponto que amarra tudo. Quem paga o preço mais alto dos desastres climáticos são sempre as populações mais pobres e racializadas. As que vivem em áreas de risco. Por falta de opção, o que escancara que a crise ambiental e a crise de desigualdade no Brasil não são duas coisas separadas, são duas faces da mesma moeda. Então, se a gente amarrar tudo isso, a análise que percorremos, baseada nesse e-book, nos apresenta um quadro muito coeso.
Muito. Os problemas do Brasil de hoje, a instabilidade política, a desinformação, a desigualdade, a crise ambiental, não são acidentes de percurso. Não mesmo. São sintomas consistentes de processos históricos de longuíssima duração. A nossa política convive com rupturas porque a nossa democracia é historicamente frágil. Isso. A desinformação prospera porque o acesso ao conhecimento nunca foi para todos. E a desigualdade persiste porque ela é a fundação do nosso modelo econômico. E a conclusão do material, que eu acho que é o mais importante, não é de fatalismo de que estamos condenados a repetir o passado. E sim, É de responsabilidade. A fonte termina com uma frase muito forte. O Brasil não é um enigma, é um processo. gosto disso. E processos, ao contrário de enigmas, podem ser compreendidos, dissecados e, o principal, transformados. Então, reconhecer esses E padrões. reconhecer esses padrões históricos não serve para nos prender a um destino, mas para nos dar um mapa do terreno sobre o qual qualquer projeto de mudança precisa ser construído. A história nos dá o diagnóstico, sabe? E a ação coletiva define o tratamento. A ação coletiva no presente define o tratamento. Isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para reflexão que vem direto dessa análise. Manda. Se o presente que a gente vive é a consequência de escolhas feitas ao longo de séculos, quais decisões que estão sendo tomadas agora, no Congresso, nas empresas, na nossa relação com o meio ambiente, estão, neste exato momento, moldando os padrões históricos que as gerações futuras vão ter que analisar para tentar entender o Brasil delas?